Olá pessoal, tudo bem? Sou o Júlio Kersul, terapeuta sistêmico, e hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu professor, Almir Narras, terapeuta sistêmico de mais de 16 anos de estrada e que tem uma boa experiência na parte organizacional e na parte de atendimentos em grupo e individual da constelação sistêmica familiar. E Almir, pedi para você falar um pouco, para as pessoas poderem se conhecer, um pouco de você, da sua formação, de como você chegou na constelação. Legal. Bom, Júlio, primeiro, muito bom a gente poder conversar um pouco sobre esse tema que a gente gosta, né? Minha formação acadêmica é na área da comunicação social, sou um jornalista e depois eu derivei para a área da comunicação empresarial, planejamento, pesquisa de clima organizacional. Comecei a trabalhar dentro de empresas, sempre com foco em comunicação, em fazer as coisas funcionar, né? E eu descobri as constelações no início dos anos 2000 e então comecei a estudar. Me identifiquei muito com a proposta das constelações e comecei a estudar e fiz uma primeira formação com a Mimansa Érica Fani, em São Paulo, e com o Renato Bertatti. E depois, quase concomitantemente, eu fiz uma formação em constelações organizacionais que foi promovida no Brasil por um instituto da Alemanha chamado Infosion. E aí tive a honra de ter como professores alguns dos pioneiros em constelações em sistemas não familiares. E desde essa época estou atendendo com constelações, atendendo empresas, atendendo famílias, ONGs e fazendo atendimento individual, como você falou. E em 2010, junto com dois amigos de longa data, nós oferecemos cursos de formação de consteladores. E você nos deu a satisfação de estar compondo a nossa primeira turma em Brasília. E agora nós estamos começando a nossa segunda turma em Brasília, o que significa que foi uma experiência bem sucedida essa primeira turma. Então isso nos alegra muito. E estou à sua disposição, meu caro. Sobre o que você quer conversar hoje? Almir, primeiro falar dessa experiência, né, de participar da formação em facilitadores de constelação familiar e organizacional, promovida pelo Instituto Olhar Sistêmico. Foi para mim uma oportunidade de um mergulho interior, sabe, de um momento de autodescoberta e que me promoveu uma identificação forte com esse jeito da constelação, a chegar na essência. E consegui chegar onde eu estou também graças a vocês que conduziram o trabalho de uma forma bem legal, viu, Almir? Você fez a diferença. E eu faço votos aí que essa turma ela tem assim bons resultados também, porque o nosso mundo está precisando de pessoas cada vez mais envolvidas com a constelação familiar para a gente ter melhores resultados, para que as pessoas possam ter uma um melhor entendimento de si mesmo, do seu sistema familiar e de ter mais paz, né? Buscar mais paz, alegria, harmonia. Muito legal, viu, amigo? Legal, e a turma só começou. Se alguém ainda que estiver nos assistindo aí quiser informações, quiser fazer parte, ainda dá tempo, tá? É só nos procurar e a gente tem as informações. Então tá bom. Legal, amigo. Vamos lá, amigo. Amigo, a gente está nesse mês dos pais e um artigo que você escreveu falando a respeito do pai como guerreiro pacífico, né? Me chamou a atenção, eu fiz até um vídeo falando dessa temática e pedi para você falar a respeito desse pai guerreiro pacífico e a respeito também daquelas famílias que não têm a oportunidade de ter o pai presente por seja qual motivo, de como a gente pode fazer esse pai ele ser incluído, né, para que o filho e a família possam ter uma boa caminhada, vamos dizer assim. Tá legal. Bom, eu escrevi esse artigo e lá no site, né, onde eu tenho meus artigos, é o olharsistemico.com.br, eu tenho diversos
Artigos, porque eu não deixei de gostar de escrever, né, aquilo que me fez ser um jornalista. E nesse artigo especificamente, eu compartilhei umas reflexões a respeito do lugar do pai numa família, né? Eu sou casado, tenho 3 filhos, e o mais velho tem 33 anos, o mais novo 23. Então eu já vivenciei um pouco a experiência desse lugar de pai, né? E o artigo ele tem como base a visão das constelações a respeito do lugar do pai na família. Na verdade, mais amplo que isso, né? O lugar do masculino no mundo. E tem algumas coisas lá que são reflexões minhas, né? Das minhas experiências. Mas, basicamente, o Bert Hellinger ele tem uma frase essencial que ele diz que define com muita clareza, com muita simplicidade, o lugar do masculino, né? Ele diz que o masculino deve servir ao feminino. E isso é alguma coisa que nos dias de hoje tem chamado a atenção exatamente no sentido contrário, né? Nós temos visto uma necessidade muito grande de um olhar masculino mais respeitoso, mais atencioso, mais cuidadoso com o feminino, né? E infelizmente a gente tem convivido com notícias que nos dão conta de que isso, por diversos homens, não tem sido respeitado, né? Mas, fundamentalmente, de onde vem essa visão do Bert Hellinger de que o masculino deve servir ao feminino? Vem daquela capacidade ou daquele atributo que somente a mulher é capaz de expressar, que é exatamente o atributo da maternidade, né? Perante, perante a mãe, que a partir da concepção ela faz todo o seu trabalho natural, né? Quer dizer, a partir de uma dádiva da própria natureza, cabe à mulher gerar a criança, né? E parir a criança. E nos primeiros tempos também nutrir e acolher a criança. E, portanto, com isso, permitir a continuidade da família, né? Permitir que o sangue, que é o que cria o vínculo familiar, possa se perpetuar. Então, existe uma tarefa a serviço da vida que cabe à mulher. E perante essa tarefa, o trabalho do homem é o trabalho de servir. Servir com a sua com todas as suas melhores condições, né? E se a gente pensa em condições onde a vida pode estar com uma base muito frágil, quando a mulher está preparando a criança dentro dela, né, ela está exposta, ela está menos preparada para enfrentar dificuldades, né? Até se ela precisar correr, por exemplo. Se ela precisar correr de um inimigo, ela não consegue correr com a mesma naturalidade quando ela está gestante, principalmente nos períodos adiantados da gestação. E aí o homem é o guardião dela, em nome dela mesma e em nome da cria, né? Uma coisa muito natural, né? O homem tem, por natureza, né, e até por definição mesmo arquetípica, o papel do masculino é o papel do movimento, é aquele que impulsiona, é aquele que traz as condições para que a vida possa prosseguir. Enquanto naquele momento em que a criança ainda é frágil, ainda
requer muita atenção da mãe, a mãe tem uma grande parcela de dedicação a essa criança e está muito pouco disponível para as outras tarefas que também a vida exige. Então, uma das formas mais básicas de servir a vida é fazer tudo aquilo que a mulher não pode fazer em função da sua dedicação à criança, o homem poder fazer é uma forma de servir. E ser o guardião tem também, naturalmente, o seu lugar no coração do homem que ama a sua família, que respeita a sua família e que quer que a vida prospere, né? Então, são algumas coisas, são algumas reflexões minhas a partir dessa percepção do lugar do masculino na vida, né? E tem muito da visão do Bert Hellinger nisso aí. E Almir, e como fazer, né, as famílias que porventura não têm essa estruturação, vamos dizer assim, e que não tem uma boa referência do masculino, né? Como fazer a inclusão dentro dessas famílias, fazer a inclusão do masculino com um pai ausente, por exemplo, ou dentro de um processo de alienação parental, enfim. Bom, Júlio, isso, como eu sei que você sabe, depende de uma visão do contexto familiar em primeiro lugar. Quer dizer, quem é que procura o trabalho de constelação? Se é, por exemplo, uma mulher que cria seus filhos e está com dificuldades em relação a uma criança ou um adolescente, esse trabalho cabe a ela, né? Independentemente do que aconteceu entre ela e o pai do seu filho, ela ter um olhar para esse homem que dê a ele o lugar que ele de fato tem, né? Esse é o pai que ela escolheu para o seu filho. Esse é o pai que a natureza aproximou dela, as circunstâncias da vida aproximaram dela e gerou com ela um filho. Porém, as histórias, às vezes, elas são cheias de acontecimentos desagradáveis, de desencontros e conflitos, e isso, às vezes, leva à separação do casal, né? A visão do Bert Hellinger vai além dos conflitos. Existe, apesar de toda a dificuldade que possa ter havido e que levou à separação de um casal, ou até mesmo o fato da criança ter sido gerada a partir de uma relação que nem existiu afeto, não existiu uma história entre o casal, foi apenas um encontro ou coisas desse tipo. Sem um pai não existiria aquela vida. E a presença desse pai, ela é notada também em tudo que o filho na herança que o filho traz com ele. Tanto do ponto de vista genético, que é muito importante, mas também do ponto de vista da presença de uma memória ancestral da família desse pai, da história desse pai, neste filho. Então, a mãe é que pode, em primeiro lugar, manter a dignidade do lugar que esse pai ocupa. Porque quando ela faz isso, ela mesma trata de uma maneira digna o evento, a escolha, o encontro com esse pai, do qual ela faz parte. Então, a mãe que exclui o pai, ela, na verdade, está reprovando a ela mesma, enfraquecendo a ela mesma, em função da escolha que ela fez ou da participação que ela teve no encontro que gerou esse filho. Quanto mais essa mulher resolve bem a sua história, resolve bem o seu passado, melhor ela trata aquilo que pode ser uma dificuldade que ela encontra em relação ao filho.
Então, isso quando somos procurados por uma mãe que tem alguma dificuldade com o filho, uma pergunta que a gente sempre faz é: e o pai? Onde está o pai? O pai está ao seu lado? O pai acompanha esse filho? Ou o pai foi embora? Ou o pai faleceu? O que aconteceu com o pai? Né? Essa é uma pergunta que normalmente a gente faz para a mãe de uma criança, por exemplo. Agora, se trata de uma história, alguém que nos procura e que a gente identifica que a pessoa tem uma história, por exemplo, de um pai ausente ou de um pai problemático, de alguma dificuldade em relação ao olhar que essa pessoa tem para o seu próprio pai, existe, aí dependendo do que se trata, existem os recursos das constelações familiares para que a pessoa possa reconhecer nela mesma que mesmo que ela rejeite o pai, esse pai faz parte dela e ela deve a ele a sua vida e talvez muito mais do que a vida. Por exemplo, talvez o pai tenha escolhido o nome dela. Ela goste ou não goste, ela recebeu um nome, né? Recebeu um sobrenome, enfim. Mas fundamentalmente, em razão da vida ter vindo para nós através do nosso pai e da nossa mãe, um dos trabalhos mais importantes que as constelações nos proporcionam é uma harmonização com a nossa própria origem, uma plena aceitação da nossa origem. E isso é a chave para a manutenção da autoestima, do amor próprio, da nossa confiança de que nós merecemos a vida do jeito que ela é, do jeito que ela veio, e a partir de termos a vida, nós temos a possibilidade de fazer algo de bom com ela. Então, a inclusão do pai e da mãe, o não julgamento ao pai e à mãe, é uma chave para o sucesso, para o êxito, para o bem-estar na vida. Tá? Almir, fala para a gente como que essa atuação da constelação familiar na busca da essência, que benefícios ela pode trazer para uma pessoa que está com algum tipo de desordem na vida, que está mas assim, que não está com paz na vida, o que ela pode encontrar de benefícios na constelação familiar, nesse atendimento terapêutico? É um pouco genérico, né, o que você me pergunta, mas fundamentalmente a constelação é uma ferramenta de reconciliação. Constelação faz um trabalho de reconciliar o que estava em conflito, de unir o que estava desunido e de integrar aquilo que talvez estivesse fragmentado na própria pessoa. Então, dependendo da questão que a pessoa traz, nós temos na constelação uma possibilidade de ver aquilo que a gente ainda não estava vendo em relação ao próprio problema, né? A ver uma saída, a ver aquilo que nos permite seguir adiante, qualquer que seja a circunstância que hoje limite a pessoa. A constelação permite a ela um novo olhar, um olhar mais amplo, um olhar mais profundo, um olhar sistêmico para aquilo que hoje parece a ela uma dificuldade intransponível. De uma maneira geral, é isso que eu posso comentar, tá? Legal, Almir. Almir, e com relação ao curso de formação, a segunda turma aqui em Brasília, fala um pouco para a gente dos módulos, como é que os estudantes interessados eles vão encontrar, vamos dizer assim, né, nessa formação, quais esse mergulho que eles podem fazer nesse curso de formação. Eu repito então, as pessoas que quiserem ver um pouco mais de detalhes, elas podem procurar no site olharsistêmico.com.br.
Ali você vai encontrar todos os detalhes. O curso ele é oferecido por nós, né? Somos em 3 professores, a Marisa Pirolo, o Homero Zolli e eu, pessoas que temos o mesmo tempo de experiência com constelação. Nós nos conhecemos durante a formação e nos tornamos amigos e parceiros de trabalho. E o curso ele tem uma carga total de 240 horas e tem a possibilidade da pessoa conhecer, primeiro, um pouco da história de como se desenvolveu a metodologia e também fazer conosco uma jornada. As 240 horas elas são distribuídas em módulos mensais. Cada módulo de 12 horas. Portanto, nós nos encontramos uma vez por mês. O encontro é presencial em Brasília. E nessas 12 horas, que são 3 noites, né? É sempre uma terça, uma quarta e uma quinta à noite. E nós passamos, por exemplo, por temas como as ordens do amor, quer dizer, quais são os fundamentos das constelações, os fundamentos conceituais, qual é a base teórica dessa terapia, desse método de resolução de conflitos, né? E também sobre as diversas aplicações das constelações. Então, na área da saúde física, no equilíbrio emocional, na relação com o trabalho, com a profissão, a relação entre casais, a resolução de conflitos empresariais, organizacionais, quer dizer, a aplicação prática. A gente tem uma introdução, do jeito que o programa está estruturado hoje, uma introdução ao direito sistêmico, uma introdução ao uso das constelações na área da educação. Então, tem módulos que treinam para o atendimento individual. Constelação pode ser aplicada num trabalho em grupo ou individual. E então todas as possíveis aplicações das constelações, elas são transmitidas durante esse curso. É uma carga horária bem extensiva. E o outro aspecto é que nós treinamos, vamos dizer assim, com os diferentes modelos de aplicação da constelação. Os modelos mais tradicionais que o Bert utilizava no início do seu trabalho, o Bert Hellinger utilizava. Então, os nossos alunos, eles vão conhecer as constelações familiares, como elas eram aplicadas desde o início, e que tem muitos profissionais, muitos bons consteladores que continuam trabalhando nesse mesmo modelo, até chegar aos modelos atuais, quer dizer, aquilo que são as novas constelações familiares, ou os movimentos do espírito, que se valem dos mesmos fundamentos, mas a maneira de aplicar é que é diferente. Então, o curso é um curso abrangente, no sentido de que ele permite ao aluno toda uma visão e permite também trabalhar suas questões pessoais. Quer dizer, os próprios alunos colocam questões que são feitas constelações durante o curso, e tem um aspecto também que é o aspecto da prática supervisionada. Ainda durante o curso, os próprios alunos eles podem fazer constelações, tá? Então é isso, é teoria, é prática, é meditação, é reflexão, é pergunta e resposta. É um curso que a cada turma nós aprendemos um pouco mais, porque cada turma tem o seu perfil, cada turma tem a sua história pessoal e as histórias pessoais se encontram. E é muito interessante perceber a evolução
pessoal de cada aluno ao longo desses 20 meses. Como as transformações pessoais ficam evidentes. Então, assim, praticamente eu posso dizer que a capacitação em constelações, ela é quase que a cereja do bolo, porque o mais importante do trabalho é a possibilidade de autoconhecimento e autotransformação. Esse talvez seja o grande ganho, mas eu não sei se você concorda comigo. Você fez o curso, você pode também me dizer o que você percebe, o que você fala sobre o curso quando alguém te pergunta. Olha, Almir, o que eu posso dizer, né, para você, e quando alguém me pergunta também, que no meu processo de busca de autodesenvolvimento, foi a oportunidade que eu encontrei de realmente conseguir vencer alguns obstáculos que estavam há anos atrapalhando a minha caminhada. E me dá uma clareza maior. Então, é um processo, um mergulho terapêutico, com fundo no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, que assim, eu não conheci outra terapia que tenha essa força na essência, sabe? Fiz algumas outras atividades terapêuticas, mas a constelação, ela me deu uma consciência maior de mim mesmo, daí das minhas relações familiares, do impacto da minha família. E eu vou te dizer que eu saí uma pessoa, depois do curso, diferente do que eu entrei. Uma pessoa assim, buscando uma maior harmonia, buscando um maior conhecimento e assim, aceitação também das coisas como elas são. E, vamos dizer assim, buscando a minha identidade também. Isso foi... Levando a identidade dos meus ancestrais e a minha identidade própria. Isso foi visível, Júlio. E eu acrescento o seguinte, não necessariamente as pessoas que fazem o curso, elas estão procurando uma nova profissão. Isso mesmo. A visão das constelações, ela agrega profundidade e clareza à visão de quem, por exemplo, é empresário, de quem é médico, de quem é psicólogo, as pessoas que trabalham como coaches, as pessoas que são professores. A gente tem uma diversidade profissional. Nessa turma, por exemplo, essa que começou agora em Brasília, nós temos um bombeiro, nós temos um funcionário do Palácio do Planalto, administrativo, nós temos professores, nós temos advogados. Então as pessoas não estão lá, a maioria não está lá procurando uma nova profissão, mas elas estão encontrando uma ampliação da sua visão e da sua capacidade de atuação na sua própria área profissional, que eu vejo que também é o teu caso, né, Júlio? Você já tinha a tua atividade, continua com ela, e a constelação veio agregar, não é isso? É isso mesmo, Almir. E ao longo do curso eu não imaginava trabalhar, né, ser hoje um facilitador em constelação familiar e organizacional, né, um terapeuta sistêmico. Mas ao longo do curso eu tive uma identidade tão bonita com a constelação familiar e da forma como vocês foram trazendo, que isso me trouxe uma luz para algo que eu estava assim, buscando dentro de mim e despertou vamos dizer assim, um caminho para eu poder levar essa mensagem de paz e de harmonia da constelação familiar para outras pessoas, sabe, para que essa mensagem ela chegue de uma forma boa a todos aqueles que precisam. E eu sou grato, viu, Almir, porque você é um amigo hoje querido para mim e que vem me acompanhando também, e é uma honra para mim de conhecer você e de ter você como meu professor. Você, o Homero e a Marisa. Muito bom para mim. Grato, viu? Ô, Júlio, legal, meu caro. E desejo aí felicidades para você na sua trajetória com as constelações, e foi uma satisfação conversar um pouco com você. Fazia um tempo que a gente não proseava tanto, né? Espero que o pessoal que esteja assistindo isso goste e ganhe um pouco mais de conhecimento sobre o que é as constelações e como é que elas podem ser úteis na vida. Tá bom? Tá bom, amigo. Grato por a sua disponibilidade. Tá bom, o carinho de você dar essa conversa com a gente.
E, pessoal, o curso de formação em facilitadores de constelação está acontecendo aqui em Brasília. Começou agora no mês de agosto, mas ainda, vamos dizer assim, as pessoas podem compor a turma, né, porque está logo nesse início, e está acontecendo todas as segundas semanas, né, terça, quarta e quinta, aqui em Brasília, e o nosso grupo de constelação familiar também, o atendimento em grupo, também está acontecendo às terças-feiras, às 7h30 da noite, estão todos convidados, e quem também tiver um interesse em atendimento individual, presencial, online, é só entrar em contato, tá? Vai estar o link aí de inscrição na descrição do vídeo, tá bom? Almir, um abraço, grato aí pela sua presença, que vem só abrilhantar aí o nosso canal, tá bom? E pessoal, se inscrevam aí, dê um like no vídeo, para a gente poder levar essa mensagem de paz, de harmonia, para a gente trilhar um caminho para um novo nível de consciência que a constelação familiar proporciona para a gente. Um abraço aí, um abraço para todos então. Um abraço, Almir. Até mais, Júlio. Até mais.